Olá, boa tarde. Falamos ao vivo aqui do plenarinho da Câmara Municipal de Campinas para a transmissão pela TV Câmara Campinas da audiência pública convocada pelo vereador Sérgio Benassi do PCdoB como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara para debater a iniciativa do governo estadual de cobrar pedágio por quilômetro. Vamos ao início da reunião. Bem, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem acomodados. Quero agradecer a presença de todos que participam desse debate. Debate convocado pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal, da qual eu sou presidente, e que foi alertada e vem acompanhando todos as informações acerca da implantação de um novo sistema de pedágio por quilômetro, cobrança de pedágio por quilômetro, que se pretende implantar na região de Campinas como modelo, um piloto inicial, que a seguir vai ser analisado para implantação no Estado de São Paulo como todo por parte do governo do Estado. Evidentemente que isso é uma decisão do governo do Estado, como eu disse, um projeto piloto, para ser analisado para a implantação no conjunto das rodovias de concessão do nosso Estado. Mas pelo fato de estar sendo testado em nossa região, em duas das estradas da região, uma que liga Itatiba a Jundiaí, aqui a turma de Jundiaí já está aqui, né? Pelo jeito já tem muito o que falar sobre o assunto, nós vamos querer ouvi-los. E por isso a gente quer, inclusive, agradecer muito a presença de vocês, porque vocês vão poder enriquecer. Nós estamos com dúvidas, vocês já têm talvez algumas das dúvidas, né, já experimentadas e podem ajudar a que a gente enxergue bem o problema. E tudo está previsto para que se faça o teste também na rodovia aqui, a SP-75, que liga Sorocaba a Campinas. Uma estrada que atravessa uma região importante da cidade. É previsível uma série de questões, uma série de impactos, e a gente está querendo entender melhor isso. Esse projeto tem aspectos variados. Tem aspectos tecnológicos relativos a como esse sistema vai ser implantado na sua parte técnica, né? Como fazer esse registro do pedágio por quilômetros. Existem aspectos de caráter econômico, porque queremos entender de fato quais são os custos disso, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Esses impactos, que consequências teriam na vida do cidadão, na vida do comércio, na vida dos serviços. Portanto, é um aspecto bastante amplo, que envolve desde o interesse individual de quem usa do sistema de acessibilidade, de mobilidade da cidade, mas também, certamente, haverá algum impacto sobre os serviços, o comércio, a indústria, o transporte da cidade, seja o transporte urbano, seja o transporte de mercadorias. E é importante que a gente situe as dúvidas e as questões que cada um desses segmentos tem. E existem aspectos urbanísticos propriamente dito, porque também, no caso de Campinas, é uma cidade cercada por estradas, né? Cortada e cercada, né? Não é isso, Panzão? Porque estamos aqui com a presença do Panzão, que é representante dos transportes de mercadorias, e sabe disso, quer dizer, a gente tem um cinturão cercando a estrada e ela é fatiada por uma série de coisas. Então, o que é que isso tudo traz, né? O debate acerca dessa questão é intenso, cresce e tem sido feito, me parece, mais nas fronteiras externas aos municípios. Mas nós estamos vendo que as questões, se começam pelo lado de fora, elas vêm vindo cada dia mais perto da realidade dos municípios, para dentro dos municípios, para dentro do perímetro dos municípios. E o que é pior, para dentro do centro urbano dos municípios. E quais são essas consequências, né?
nos parece que os municípios não têm sido muito chamados a esse debate. Aqui mesmo em Campinas, pudemos verificar que a própria administração municipal tem ficado absolutamente à margem dessa questão. Não foi chamada para nada, a gente tem consultado os companheiros da INDEC, da Secretaria de Transporte, e temos a informação de que não passou pelos municípios essa discussão. E todos estão com bastante dúvidas. Então, a nossa intenção aqui, ao debater, ao abrir esse debate, é mesmo no sentido amplo da palavra, o debate, né? Levantar as questões, levantar as dúvidas e buscar aqueles interlocutores que podem nos ajudar a entender esse fenômeno. Compartilhando comigo aqui está o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de Campinas, que é o vereador Josias Leck, a quem eu também quero agradecer a presença e a ajuda que tem dado para a gente levantar questões sobre esse importante tema. Registro a presença do Márcio Luiz Almeida Raik, coordenador setorial, que representa o vice-prefeito Fernando Soares de Souza. Quero agradecer aqui a presença, um abraço também ao Francisco, velho companheiro, e é muito importante que você nos ajude aqui, inclusive para levar para o governo as preocupações que a gente tem. O Ademir Bueno Martins, secretário municipal de transportes da Prefeitura Municipal de Valinhos. Está ali, agradecemos também. Também está com o mesmo problema, a cidade cortada pelo anel e cercada também de estradas, é importante ouvi-lo. O Carlos Panzan, que eu já me referi, presidente do Sindicato dos Transportadores de Campinas, representa o Flávio Benatti, que é o presidente, e presidente da Federação dos Transportes, e o Carlos Panzan, do Sindicato do município. O Carlos responde por o terminal de carga de Campinas, né? Esse aparato logístico que a cidade concentra, tem relação direta com o problema, né? Reclamam há milênios quase do pedágio, né? Do preço do pedágio, com razão. Vítima maior. Diz o Rogério, vítima maior dessa política de pedágio atual. E certamente tem uma visão crítica do que é que isso vai nos ajudar, Panzan. Gostaria que você também, em algum momento, nos desse a visão que vocês têm, porque vocês estão discutindo o problema até mais do que nós, e é importante ouvi-lo. O José Ribamar Gomes, presidente do Cooperatas, vice-presidente, está aqui. O Jorge Panzani de França, presidente do Sinditaxi, está ali. Aliás, já vou começar uma boa pergunta. Como é que fica a turma do aeroporto de Viracopos? Que vão para lá. Está aqui já uma pequena pergunta para a gente ver. Como é que vai ser esse negócio aí? Vai pagar pedágio, não vai? Como é que é? Então está aqui a pergunta feita de antemão. Representando o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Campinas, o Walter Rocha de Oliveira, está aqui, que eu não sei se também está discutindo, mas deve estar preocupado com o problema, seria importante ouvi-lo. Sônia Martel Sempre, coordenadora do Movimento contra os Pedágios Abusivos de Itatiba, que certamente vai falar por todos aqueles que consideram o pedágio abusivo, né? José Matos, coordenador do Movimento dos Pedágios Abusivos também. O João Xavier, presidente da UMEC, União Municipal de Entidades Comunitárias, que tem uma preocupação em relação aos bairros periféricos, aí, os vizinhos às estradas, também com dúvidas sobre a questão. A Juliana Felipe, assessora de comunicação da Associação Nacional dos Caminhoneiros, que eu não estou, está ali, por favor, também devem estar estudando o assunto, né, bastante. E o Manuel Rodrigues de Souza, da Associação de Moradores dos Núcleos Residenciais do Campo Belo e São João, que estão ali na beira da estrada, né? E todo dia vem para Campinas, ou vai para Indaiatuba, vai para aí, como é que fica essa situação, né? E a Mariana Cruz, jornalista da Furla Comunicações, que também te agradece a presença. O Juarez Bispo Mateus, chefe de departamento da INDEC. Cadê o sabor? Convidado para expor. Queria dizer a vocês o seguinte, nós estamos com um problema que eu não quero esconder. O principal convidado era o representante da Artesp, né? Claro que a gente mandou convite para todo mundo, dos segmentos interessados, vocês estão, uma parte de vocês está aqui. Convidamos a INDEC, porque a INDEC, representando a visão do município, também está com um monte de perguntas e não sabe, como eu disse, não foi convidada a participar de nenhum debate sobre isso.
E o segundo convidado fundamental era o membro da Artesp. A minha assessoria fez todos os contatos prévios, tomou todas as providências com muita antecedência, confirmou a presença, seguidas vezes, do representante da Artesp, que foi designado pela direção, o senhor Paulo Henrique Exposto Sanches Vargas, diretor de assuntos institucionais, que, segundo a Artesp, é a pessoa que tem tido esse papel de fazer essa relação com todos os segmentos, explicar, convencer, trazer os dados, etc. Apesar de confirmado, repito várias vezes, acabamos de receber a informação de que ele não sabia, que não estava na agenda e que, portanto, não tinha como garantir a presença dele. A gente quer lamentar isso. Mas nem por isso nós vamos dar por perdido o nosso trabalho, porque aqui estão uma série de atores que, no mínimo, vão nos ajudar a sistematizar quais os itens nós queremos conversar. E se não for hoje, nós vamos fazer outras oportunidades, né? O importante é que a gente tire a dúvida, porque não nos motiva nenhuma questão de negar. Nós queremos conhecer todos esses aspectos que eu me referi aqui, os econômicos, sociais, os urbanísticos e os de maior justeza na política de cobrança de pedágio, que penso que todos aqui têm concordância que, do jeito que estava, não está bom, né? Não está bom. Então, eu queria deixar essa primeira questão. Já combinei com o Josias que as duas comissões, em seguida, já vão tomar providência para a gente garantir um outro momento com a presença de alguém da Artesp, né, e outros convidados, que a gente possa detalhar o conjunto de questões que nós vamos levantar aqui. Então, eu queria, como nós não estamos com a exposição inicial e depois fazer o debate de pergunta e resposta, eu queria propor que a gente, assim, numa espécie de uma rodada, a gente levante as questões que estão incomodando, né? Eu me antecipei em levantar algumas, mas é importante que os outros que estudaram mais o assunto, ou que estão com vivência, ou estão com visões particulares, tragam essa questão. E a gente, sistematizando isso, já vamos também provocar a Artesp para que venha dar respostas oficiais, independente dos momentos, com a presença deles aqui. Queria sugerir isso, se vocês concordarem, a gente poderia encaminhar desse jeito. De qualquer maneira, assim, só para pontificar alguns dados que talvez possam ajudar a todos, nós vivemos um momento de intensa crítica política de pedagiamento do Estado de São Paulo, né? E para que não fique assim nenhuma imagem forçada, alguns estudos recentes colaborando nesse debate já revelaram que o pedágio do Brasil é o mais caro do mundo. E o pedágio de São Paulo é disparado o mais caro do Brasil. E sob pressão dessa opinião e desses fatos, que são fatos oficiais, que a própria Artesp não pode esconder, porque ela tem que tornar pública, e os dados oficiais do governo do Estado, forçaram um debate, já na última campanha eleitoral, para rever esse modelo. Isso foi muito... tornou-se pedra de toque fundamental dos debates políticos, exatamente quando também o governo federal, alterando a política de concessão das estradas de pedagiamento, também mostrou que era possível ter uma redução por um modelo diferente de contratação. Então, as concessões que são realizadas no Brasil hoje já têm dois grandes modelos diferenciados. O Estado de São Paulo mantém o modelo anterior. Sob o modelo anterior, que tem uma lógica econômica específica, a política de pedágio caro era a única maneira de fazer o equilíbrio econômico e financeiro. Esse é um fato de contrato. Então não tinha jeito. Qual que era a política? Aumentar o número de pedágios para captar mais usuários contribuintes, né? E aí pegou principalmente qual usuário contribuinte de 30 em 35, de 40 a 50 quilômetros, o transporte rodoviário. Não é isso? Só que a dinâmica urbana da cidade também foi colocando entre 30 e 30 quilômetros, às vezes 2 ou 3 cidades conurbadas. E essas estradas também, aos poucos, foram se transformando em grandes corredores de transporte público de massas e de transporte individual de massa também, porque muita gente transita entre as cidades,
para atender suas demandas de saúde, educação, comércio, serviços, emprego, renda e circulação de mercadorias. Ou seja, a dinâmica urbana desmontou a atual política de concessão pedagiada. E o próprio sistema de cobrança de pedágio também ficou ultrapassado e caro demais. Ele é ineficiente pelo número de pessoas que estão usando o leito das estradas, porque é uma política burra, desculpe a palavra, e, de outro lado, muito caro pela maneira de recuperar o equilíbrio econômico. Eu insisto nesse ponto porque é uma sinuca de bico que o governo do Estado tem que arrumar uma fórmula de sair dele. Talvez essa política de tributação, de cobrança por quilômetro, seja uma alternativa, mas ela também traz uma série de dúvidas que precisam ser explicadas. E há de haver um equilíbrio entre as coisas. A busca desse equilíbrio que me parece que é o fundamental na discussão sobre o novo modelo. E outro aspecto que não dá para negar é que o modelo de contrato das concessões ele já é feito tirando das concessionárias um volume de responsabilidades em termos de obras, serviços e investimentos, e ao mesmo tempo obrigando elas a, por causa do equilíbrio, taxar pesado os poucos que usam a estrada. E viraram as costas para a realidade dos municípios que se conurbaram e estão usando as estradas mais intensamente que antes. É evidente que também contribui nisso o fato do Brasil entrou numa fase de crescimento econômico. Os contratos de concessionário, quando foram feitos na década de 90, o Brasil vivia uma depressão econômica muito forte, né? Com níveis de desemprego muito grande, com serviços públicos contidos, com circulação de produção e circulação de mercadorias diminuídas, crise no sistema de transporte de massa, crise nos transportes rodoviários. Então, isso tudo alterou. Então, o volume de usuários das estradas aumentou barbaramente. E as empresas ganharam rios de dinheiro. Eu não trouxe tabulado, na próxima vez eu vou até fazer isso, mas o último dado recente é que houve uma arrecadação de 5 bilhões. As concessionárias daqui da nossa região, inclusive as mais importantes, elas arrecadam cerca de 500 milhões por mês de pedágio. Quase 500 milhões por mês. Então, elas estão com alta rentabilidade. E o contrato de concessão, o modelo dele, parte desse equilíbrio, para depois ver as poucas responsabilidades que elas têm. Então, o sistema de pedágio ele é vinculado a essa rentabilidade. De uma fase do país onde era dada uma garantia de taxa interna de retorno de 20%. Obrigatório, não é isso? Ou seja, tem que ter a rentabilidade. Se não tiver, tem que achar uma maneira de arrecadar. Então, a política de pedágio foi acompanhando. De maneira que, em pouco mais de 10 anos, nós saltamos de 42 pontos de pedágio para 227 pontos de pedágio no estado de São Paulo. Dados da própria Artesp. Bom, salvo engano, quer dizer, essa política de pedagiamento está com os dias contados, não tem jeito, ela não vai conseguir sustentar. Porque ela é antiprodutiva, ela é antissocial, ela é antieconômica e ela é antidemocrática pelo seguinte, porque, entre outras coisas, o crescimento econômico, a nova situação, os investimentos necessários e essa dinâmica que os grandes centros urbanos, olhando para a nossa região aqui, uma região com 2,5 milhões de habitantes, quase toda conurbada, ligações de fronteira entre os municípios que são ruas e grandes corredores de que as estradas se transformaram. Vai ter que fazer marginais, vai ter que ter uma política de transporte de massas diferente do que tem hoje, tem que dar um jeito de controlar o volume de carros, porque o povo está comprando carro, porque, afinal das contas, o crescimento econômico está gerando isso. E como que a gente sai dessa? Tem que ter um novo modelo. Se é para manter uma política de pedágio, tem que ter um novo modelo. E apareceram com essa proposta. Agora, essa proposta traz uma série de dúvidas, porque mesmo o exercício piloto que estão fazendo não está deixando claro
os próximos passos. Me parece que são testes para verificar a qualidade técnica do controle dos portais que vai medir a passagem dos veículos. Tudo bem, esse é o aspecto técnico que eu me referi, né? Tem tido também bastante, tem sido colocado em evidência que esse modelo científico e técnico está garantindo um barateamento do pedágio para as pessoas que vêm de cidades onde esse pedágio está muito caro, como é o caso que tá daqui, de Campinas em Indaiatuba, que é um absurdo, certo? Então, não, aí vai diminuir o pedágio de Indaiatuba para Campinas 60%. Tudo bem. Tá? Admitamos que isso seja uma verdade, que ainda precisa ser bem demonstrada. Mas o problema é o seguinte, como é que fica do pedágio de Indaiatuba para dentro de Campinas? Eu falei aqui de Viracopos. O número de usuários de Viracopos hoje é 7 milhões de pessoas por ano. Que embarcam. Né? Vai para 14, no plano deles, dentro de 5 anos. No máximo 5 anos. Entre a Copa do Mundo e a Olimpíada, vai duplicar. Né? E para dentro do território municipal? Hoje, grande parte das pessoas que vivem em Sumaré e Hortolândia pegam estradas para vir trabalhar em Campinas. O terminal rodoviário metropolitano de Campinas está recebendo 80 mil pessoas por dia. 80 mil. Né? Fora as pessoas que utilizam as estradas para fazer a ligação para suas necessidades em carros particulares. Não são pedagiados. Mas há uma forte suspeita de que vão botar pórticos de controle a cada 5 ou 10 quilômetros. 5 quilômetros do Marco Zero de Campinas, nós ainda estamos dentro, nós nem conseguimos chegar na estrada. Talvez para um ou dois lados a gente está ali na fronteira, mas para outras, nós nem saímos de dentro da malha urbana central da cidade. E tem bairros entre 5 e 10, e a maior parte dos bairros de Campinas estão entre 5 e 15 quilômetros. A maior parte. E uma boa parte de bairros que nos últimos 10 anos foram formados estão na faixa entre 15 e 25 quilômetros. O próprio aeroporto está além disso, está com 12. Então, não está claro qual é o impacto que vai acontecer nisso. Há fortes suspeitas de que vão estabelecer pórticos do Marco Zero Central, fazendo ondas de pedagiamento, e as pessoas que estão circulando dentro das fronteiras municipais passarão a, de alguma maneira, serem também pedagiadas. Não é uma coisa estranha, porque em lugares do mundo isso já foi feito. Começou exatamente assim, resolvendo um problema para fora das fronteiras do município, mas eles foram sendo aproveitados para os efeitos da circulação municipal. E aí os municípios não foram consultados, por isso que a gente trouxe o pessoal da ENDEC. Porque eles também não sabem se isso vai acontecer ou não, e de quem é a responsabilidade, quem vai disciplinar isso. Não sei lá como é que está essa discussão lá para o lado de vocês, se já chegou ou não, mas evidente. De qualquer maneira, por conta dessa noção de equilíbrio econômico-financeiro, se você não aumenta as praças de pedágio, né, para pegar a turma que está circulando fora do município, então você perde receita e é obrigado a recompor, mantido, porque ninguém disse até agora que o contrato de concessão atual ele vai ser modificado, ele vai ser mantido, portanto, a obrigação do taxa de interno de retorno tem que ser, ninguém vai poder romper as normas do contrato, porque as concessionárias vão ficar com uma fatura muito grande na mão. Então, vai haver um reequilíbrio. Tudo indica que esse reequilíbrio vai ser feito com base nessa nova política de taxação por quilômetro, utilizando da circulação intensa de pessoas dentro da malha urbana.
Então, os moradores de Campinas podem ser pegos de surpresas. E o município de Campinas também, sem saber muito como vai reagir a isso. Quantos vão ser esses pórticos? Qual a distância entre eles? Né? Essa conta começa onde? Do marco zero? Porque pelo contrato inicial, inclusive, existe uma cláusula que diz que não poderia haver pedágio a partir do marco zero da capital de São Paulo até 35 quilômetros. É só vocês lembrarem na memória aí quantos pedágios estão dentro disso e o contrato simplesmente não foi respeitado. O próprio pedágio aqui entre o Rodoanel e a Anhanguera e a Bandeirantes e a capital está menos disso. Então, qual é o ponto zero de análise? Né? Qual vai ser, nessa hipótese, o preço por veículo? Vai ter diferença. Hoje o contrato de concessão estabelece uma diferença. Veículos particulares, transporte rodoviário, né? Ônibus, moto, que no caso não paga, né? Estão pagando lá? Aí. Então. E é outra coisa, porque que cresceu de moto, né? Então, como é que ficam os pedágios atuais? Que é outra questão. Porque vai botar os pórticos, mas tem os pedágios atuais. Parece que uma das questões importantes dessa mudança, por dados que nós tivemos acesso, é de que as praças de pedágio custam muito caro para a concessionária. Cada praça corresponde a algo em torno de 15% a 16% do custo de instalação desse pedágio. E algumas praças de estradas menores foram ficando inviáveis. Certas concessionárias de estradas com menor trânsito do que essas da nossa região começaram por praças de pedágio e ela ficou tão caro que valia a pena não pedagiar. Então, eles estão com problemas, também estão querendo resolver esse problema. Mas essas que estão aqui em volta de Campinas, elas estão instaladas. Como é que fica essa questão? Porque também por aqui tem a turma que circula dentro do cinturão das estradas e das cidades vizinhas de Campinas, mas é também rota de passagem de sei lá quantos mil veículos. Particularmente no transporte rodoviário, pode falar, é muita coisa, né? Nós recebemos um dado aqui que nesse último feriado circulou pelos pedágios de Campinas 800 mil veículos nos 4 dias de feriado, nos dois sentidos. Então você vê que não é só a turma que circulou aqui não, nesses momentos tem grande circulação. E aí questões técnicas também, como é que vai ser o sistema de cobrança? Estão distribuindo os tags, mas para essa circulação dentro do município não está previsto. Existe, parece que técnica em que você compra cartão pré-pago, uma espécie de cartão pré-pago que você vai usar para esse usuário que eu me referi dentro da malha urbana. Mas ninguém deixou claro que isso vai acontecer. Estão falando do tag e da turma que circula de Sorocaba para cá. Mas a sequência, tudo indica que, como vai ser taxado, como é que o cidadão vai fazer isso? O transporte de massa, de transporte coletivo, vai ser taxado? Os ônibus. Porque, é isso que eu falei, 100 mil passageiros, quase 100, 80 a 100 mil passageiros, todo dia vêm das cidades vizinhas de Campinas para atender suas necessidades aqui na cidade. Vai impactar o preço da passagem? Como que vai ser discutido isso com o município? Porque isso interfere também nos contratos que os municípios têm com as concessionárias de transporte público. Como é que fica, aí já aproveitando a turma do táxi, né, que circula em Campinas, circula para fora, vai passar por meia dúzia o dia inteiro passando debaixo de pórticos de identificação, e isso vai impactar o custo do transporte por táxi. E por último, mas não menos importante, é o problema de qual é que vai ser a política de investimentos, porque também ninguém está falando de botar o sistema, botar a qualidade técnica, tudo indica que vai cobrar também que está dentro da cidade. Agora, como é que nós vamos fazer? A Dom Pedro já está congestionada,
A entrada de Campinas aqui na Santos Dumont, parada. O anel viário, que era uma solução para evitar, para evitar que os caminhões circulassem, eles não podem andar porque já tá obstruído ali na junção com a Dom Pedro. Então, e a gente sabe que toda vez que teve que discutir com a Artesp e com as concessionárias uma política de investimento para que eles possam dar maior qualidade no serviço, maior fluidez, foi um parto de montanha. Porque o primeiro argumento é exatamente o equilíbrio econômico-financeiro, que eles não têm responsabilidade. Tem interesse, mas não tem responsabilidade. Ficava aquele jogo de empurra. Como que a Artesp está pensando isso? Porque, companheiros, é evidente, para falar de uma coisa simples, a Santos Dumont, no trecho entre Viracopos e Campinas, precisa de uma marginal. Quem vai fazer isso? Não é uma coisa para amanhã, é para já. E se ainda vai pedagiar a turma que vai estar andando, o cara quer um mínimo. Qual é o retorno que está tendo? O cidadão sai, está ali o São Manuel, mora no Campo Belo. Ele vai pagar pedágio para vir até o centro da cidade. Tudo que eles fazem lá tem que vir para a cidade. Né? Todos aqueles bairros formados ao longo da estrada vão ter que. A calha de acesso é toda para dentro. Passou ali, entrou na coisa, vai ser pedagiado. E aquilo vai entupir de vez. E quem vai responder por essas obras? Né? Como será garantido isso? Então são perguntas que estão. E por último, qual é o impacto disso nos serviços, no transporte, na circulação de mercadorias e na produção da nossa cidade? Porque as indústrias estão aqui em volta, os serviços estão aqui em volta, os hospitais estão aqui em volta, as escolas estão tudo dentro desse cinturão que vai ser cercado eletronicamente por essa política de pedágios por quilômetro. Desculpa eu estar falando bastante, mas eu só quis situar o problema, porque naturalmente se a Artesp estivesse aqui, a gente traduzia isso em perguntas, mas estou colocando porque assim também as pessoas podem nos ajudar. Quem já tiver uma resposta já vai ajudando, quem quiser acrescentar dúvidas é também positivo para que a gente possa dar continuidade à nossa discussão. Queria passar a palavra para o Josias também e depois para o Edson Dias Gonçalves. Então, Edson, vai falar pela INDEC? Que beleza. Vem para cá. Muita gente tem INDEC, né? Bom, os senhores entenderam por que a Artesp não veio, né? 13 perguntas, e 13 ainda, bem certinho, 13 perguntas do Benassi para a Artesp, todas no ar aí, gravadas, e alguém deve ter passado se ter um rascunho aí antes para eles, e eles desviaram, 13 ainda, número da sorte. Cumprimentar todos os senhores e senhoras desse debate, quero cumprimentar o vereador Benassi, batalhador, já de longa data, nos diversos temas populares, e o transporte e a locomoção é um dos mais significativos. E o Benassi, aonde ele está, né? Agora ele está presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. E tem a ver, e conseguiu puxar o assunto e trazer aqui para o debate, vinculando a esse tema, né? Temática. Afinal de contas, já foi-se o tempo, né, Panzan, que pesquisa, tecnologia, pesquisa científica era entendida como neutra, né? No tempo da ditadura se produzia tecnologia dizendo, não, tecnologia é neutra, não tem que ninguém debater. Não, está provado, mais uma vez, que as tecnologias são usadas sim para esse ou aquele interesse. E aqui mais uma vez. Portanto, quero justificar, Benassi, para você em especial, para os participantes também, a ausência do deputado Gerson Bittencourt, que você convidou, mas ele está ainda convalescendo, aí, recuperação já no finalzinho de uma cirurgia de septo e garganta e tal, e não pode falar ostensivamente. E aí quem conhece o Bittencourt sabe que se for para ele vir para ficar quieto, ele não vem, né? Então ele já está na ativa de novo, mas falando pouco, participando de poucos debates, e por isso não está aqui presente, pediu para eu justificar. Eu, em rápidas palavras, Benassi e senhores, quero contribuir, e já entendi a dinâmica aqui que você vai adotar, é a correta nessa circunstância, já que a Artesp não veio, de dizer o seguinte: primeiro, o casamento nosso aqui com a nossa comissão de mobilidade, ela é nova, tá? Primeiro ano aqui na casa, nós criamos,
Então ainda está engatinhando nessa pauta. Agradeço, inclusive, pegar, de certa forma, carona aqui com o Benassi, que já é mais experiente, inclusive, nesses tipos de debate, para nós ir fazendo crescer. Oxalá um dia essa comissão seja efetivamente permanente, né, e debata todos os temas de mobilidade urbana, e nesse caso até extra o território urbano da cidade aqui no parlamento. Esse é o nosso propósito. Estamos iniciando com ela, não existia essa comissão, estamos iniciando e portanto, para mim, estar aqui acompanhando e ouvindo o Sérgio Benassi e os senhores e senhoras na sequência é importante porque acumula, né, no espaço. E, por último, já é um registro político apenas. Ouvindo todo o relato do Benassi, vendo na imprensa que está aqui, né? Mesmo a imprensa, que certamente muitos têm patrocínios, né, públicos, alguns não tão públicos, porque vocês viram que ultimamente está aí, né? Tem muitos setores da imprensa que são patrocinados por setores empresariais, né? Muito embora nem sempre seja público o patrocínio. Então, muito a imprensa já denunciou, tem matérias aqui da própria imprensa, essa convencional, que é uma verdadeira denúncia, né? A respeito do abuso, do exagero, do preço, do pedágio e assim por diante, né? Então, parabenizar a imprensa, inclusive, por esse trabalho. Eu vi que tem vários jornalistas aqui. Para encerrar, então, e é bem político o comentário, é só, Benassi e demais, é só uma certeza muito absoluta de que nada vai acontecer no processo democrático de um governo, de um partido político, que faz com que as coisas não mudem quando está todo mundo dizendo que está errado. Aqui no estado de São Paulo, a imprensa fala, o Ministério Público já deu puxão de orelha, setores políticos da oposição, que daí fica no ar, porque a oposição, denuncio, setores produtivos e empresariais, denuncio, cobro, taxista, transporte coletivo, transporte de caminhoneiros, denuncio e nada muda. Ao contrário, na época da eleição veio o discurso de que vai ter duas, não vai ter mais pedágio para Jaguariúna, vamos mudar. Passou as eleições, ao contrário, subiu de 7 para 11 já, está o pedágio ali em Jaguariúna, né? Ao contrário, então é só a certeza absoluta de que nada vai mudar do ponto de vista das alternâncias salutares que existem, né, na democracia. E, infelizmente, esse é o cenário que nós vivemos politicamente, Walter, aqui no estado de São Paulo. 20 e poucos anos de uma certeza absoluta que não muda. Então tem aqui a choradeira da oposição, a choradeira dos empresários, que daí são uns chorão, né, que só vivem chorando contra os governos, e, portanto, e aí os trabalhadores também são, né, são de partidos, desse ou daquele. É só uma certeza, portanto, que eu termino dizendo que gera absolutamente uma arrogância sem tamanho do nosso governo, do Estado, em relação a essa questão. Em relação a essa questão, para não generalizar, não é meu papel aqui fazer uma crítica global, não é esse caso, mas nesse caso específico do pedágio, no estado de São Paulo, eu que tenho a oportunidade de viajar muito para o sul e para outros estados aí, a política de pedágio é completamente diferente. A do governo federal é completamente diferente, né, completamente outra, muito mais compatível, muito mais factível, muito mais adaptada à realidade econômica da região, do estado e assim por diante. Pois aqui não. Aqui o pedágio começou abusivo, continua abusivo, e por mais que hajam promessas de mudança nos períodos eleitorais, no passado, logo na sequência, continua a mesma coisa, se não piorando. Então, tá aí toda a preocupação que o Benassi levantou muito bem, que aos olhos assim de quem olha esse negócio de cobrar por quilômetro, tem um recorte interessante, né? Porque você vai conseguir, então, usar o aspecto da proporcionalidade, né? Usou X, paga X. Mas muito bem levantado pelo Benassi nesse estudo, vem por trás disso, né, com a tecnologia, um perigo enorme, né? Por exemplo, de cobrar até em áreas de perímetro urbano e assim por diante, né, o pedágio. Esse é o registro nosso aqui, já meio de indignação também, para corroborar e colaborar com esse debate aqui. Muito obrigado. Bom debate a todos nós. Obrigado, Josias. Eu quero anunciar a presença do Edson Dias, que já está aqui, né, diretor de operações da ENDEC, e o Flávio Costa, do IDESC, Instituto de Desenvolvimento de Campinas e Região. Para acrescentar só um estudo feito aqui por um instituto que publicou uma matéria na Quatro Rodas, né? Revista insuspeita, não se dedica a fazer política, digamos, no sentido que muitas vezes qualquer crítica é traduzida. Mas eles fizeram um levantamento, é o seguinte, que as concessionárias, as 54 concessões do Brasil, faturaram juntas 8,6 bilhões em 2010. Isso foi um lucro maior que os bancos do Brasil
o Bradesco e o Bradesco e o Banco do Brasil juntos faturaram menos. Então, nenhum argumento que estão tendo prejuízo poderá ser utilizado. O problema é que está abusivo mesmo, né? Como eu disse, é o pedágio mais caro do Brasil, o pedágio mais caro de São Paulo e o mais caro do mundo, né? Então, é preciso rever isso e é preciso também enfrentar essa questão, né? Que já há uma desproporção grande entre o pedágio das federais, que tem um custo por quilômetro de R$3, e São Paulo é 16. Quer dizer, mais de 5 vezes mais caro, né? Com um agravante que as estradas federais foram pegas no osso, quem pegou tem a responsabilidade de, com o pedágio, fazer os investimentos. As daqui pegaram as estradas já montadas, boa, com os investimentos quase zero, só fizeram o caixa para caça-níquel, né? As moedas entraram. Em alguns momentos, pela demanda crescente do seu negócio, pelo crescimento do seu negócio, tiveram que fazer alguns investimentos, aí fizeram. Mas só aqueles que dão a rentabilidade para poder atrair mais serviço. E o Brasil cresceu, mais gente está usando. Então, repito que está aí um problema que chegou a hora de trazer uma equação nova para essa questão. Como essa nova equação, pelo jeito, já botou no alvo os municípios, com a palavra o representante do município de Campinas, que vai pagar a conta também. E ele pode... Boa tarde a todas e a todos. Obrigado pelo convite, Benassi. Queria justificar aqui a ausência do secretário de Transporte, André Aranha Ribeiro, que hoje está em visita com o prefeito a Bogotá e Cali, na Colômbia, para visitar o Transmilênio. Uma visita importante. O atual prefeito não tinha conhecimento desse sistema, então está indo para conhecer, para defender exatamente os corredores exclusivos que a gente está pleiteando junto ao governo federal o dinheiro para construir esses corredores. Então, uma visita importante para nós. O prefeito, já tivemos contato, está muito otimista e gostou bastante do sistema, que é o que a gente acredita que nos próximos anos a gente venha a ter aqui, que é o corredor João Boy do Nop e o corredor Amoreiras, que vem nessa linha de construção dos novos corredores segregados de BRT. Bom, eu queria pedir desculpa também pelo um pequeno atraso aí, mas a gente está acabando de sair de um pregão dos radares, né? Fiquei até o final para aguardar a conclusão do pregão. Foi bastante interessante, acho que de primeira mão vou anunciar aqui. O preço caiu de preço médio de 1.100.000 para 338.000 mensais. Então foi uma conquista aí de em torno de 60% abaixo do preço estimado. Foi bastante interessante, acho que um ganho para a cidade, importante, um ganho para a INDEC, quanto à operação dos sistemas. E a gente vai deixar de gastar aí 60% que estava previsto gastar, conforme a previsão do edital. Isso foi importante, foi uma disputa bastante acirrada ali, né, reais a reais, né, um oferecendo um preço, outro, e foi bastante interessante, uma coisa que eu particularmente não tinha participado ainda. Eu achei muito bonito, muito interessante, assim, muito democrático, do ponto de vista da participação, transparente e bastante econômico para a cidade. Acho que a gente ganha com isso, a cidade de Campinas ganha muito com isso. Bom, questão dos radares aí. Eu queria só sugerir, Benassi, na próxima reunião que você convocasse, o secretário de Planejamento, Sim. Alair Roberto Godoy, ele tem feito essa interface constante com a Artesp e com as concessionárias da região. Então acho que é importante trazer o Alair para essa conversa, porque é o que tem feito essa ligação do município com a Artesp, com o governo do estado. Partindo desse pressuposto, nós tivemos uma reunião com o próprio Alair na semana passada, na qual ele apresenta uma proposta desenvolvida pela Rodovia Colinas para a construção das marginais. Então aí tem uma parceria que vai ser feito entre município
O governo do estado? O governo do estado constrói as obras de arte, que é o mais caro, né? Constrói os viadutos, constrói as pontes sobre o Jardim Capivari, e o município complementa as marginais que estão faltando para fazer a ligação. Para quem já conhece, nós temos as marginais ali até o Jardim São José, do lado direito e do lado esquerdo, e falta completar a travessia do Jardim Capivari, passar pelo Jardim Telespe e seguir até a marginal da Bandeirantes lá em cima. Do outro lado também, né, até ali a Chácara Bacuri, já tem a marginal, falta completar também para fazer a ligação dos dois sentidos. Aí está previsto uma transposição ali na antiga linha férrea, que passar por baixo da Santos Dumont, seria uma ligação ali para o Jardim São José e dos dois lados, né, Jardim das Bandeiras. E também permanece aquela transposição em cima ali do Jardim Telespe e a Chácaras Bacuri, do lado do SESI ali. E lá em cima, lá no Jardim São Paulo, tem um retorno grande também, que liga o Jardim Nova Mercedes e o Jardim São Paulo. Então, tem algumas obras de artes importantes que tem que ser construído pelo governo do estado, através da concessionária, lógico, né? E nós ficaríamos com a complementação das marginais, no que falta. Tem uma complementação grande de marginal ali no como é que chama? Uziel, Parque Uziel, para ligar até o terreno ali do Carrefour, de frente ao Shopping Campinas. Ali também tem um viaduto grande de transposição, que liga Adão Foncese ao outro lado, ali aquele terreno atrás do antigo Correio Popular ali, né? Que vai chegar na Líquis da Cunha. Com isso, o trânsito urbano deixa de circular pela rodovia. Já é um ganho importante, que aí não vai ser taxado de pedágio, né? Não vai pagar pedágio. No entanto, aí você falou uma coisa interessante, aquele pórtico que está na entrada de Viracopos, né? Ali todo mundo que vai passar ali vai pagar, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que discutir realmente com o estado. É um volume grande de tráfego que tem destino a Viracopos. É pedágio. É o pedágio também. Aquele antes do... Bom, então, obrigado. Panzão, obrigado. Eu já achei que era o pedágio. É justamente para você ter ideia que nós não estamos sendo consultados, né, quanto à construção dos pórticos aí, o que está sendo feito. O município não está sendo comunicado do que está sendo feito. E você tem toda a razão, nós não fomos consultados de como fazer isso. Nós tivemos uma reunião ali no The Royal Palm Plaza, que praticamente o governador veio para anunciar, mas não chamou a gente para discutir, não chamou uma audiência pública, se a gente concorda ou não, nem em Indaiatuba, nem em Campinas. Então, eu acho que está faltando isso realmente, tá? Se eu puder ajudar, eu participo disso. Um minutinho só. Pazão, então, eu vou pedir só que você fale no microfone, porque a gente está registrando, é importante. Não sei se eu vou cortar, mas... Não, por favor. Eu participo pelo setor há 20 anos desse assunto. Então, o que acontece, na verdade, é o seguinte. As primeiras concessões, que foram as maiores, ela tinha um problema de outorga. Ou seja, o importante era quem pagava mais para o Estado colocar em estradas vicinais, e quem se comprometia, na verdade, a fazer as ampliações. O negócio é errado, perfeito? Tanto é verdade que essas ampliações, tal, o movimento suplantou e muito, perfeito? Nós, o setor de transporte de carga, sempre fomos contra, por uma série de razões, mesmo porque iria realmente aumentar muito o custo. As últimas privatizações que foram feitas já não seguiram o modelo de outorga, que é a Dom Pedro e o Rodoanel. Perfeito? As duas seguem o sistema federal. Perfeito? Com menor tarifa, perfeito? E com investimentos. Correto? Só para a gente poder entender, entendeu? Quer dizer, existe esse problema da outorga? Existe. É sério? É sério.
Nós, do setor de transporte de carga, eu posso dizer o seguinte, a quantidade de dinheiro que nós temos que investir para rodar nessas rodovias é alto. E, obviamente, nós somos obrigados a repassar à sociedade a cobrança disso. Tem muitos embarcadores que não pagam, só para vocês saberem, certo? Esse aumento de pedágio. E com detalhe, só que para nós também melhorou muito as rodovias para o interior do estado, que era de péssimas condições, demorava muito para ser recuperadas, entendeu? Então, quer dizer, o que tem que ser cobrado é que essas outorgas que foram dadas, quais são os investimentos que a gente precisa verificar que estão sendo feitos, essas marginais todas, que até agora nada. Só para lembrar também, aqui na Rota das Bandeiras, que foi concessionada, segundo consta na concessão, eles têm que cuidar da estrada da Dom Pedro até Paulínia, e o anel daqui, que vai até Viracopos, não seria pedagiado. Me parece que consta isso da licitação. Da licitação, entendeu? Quer dizer, as marginais, tudo tem um prazo estimado. Por isso que até que seria interessante chamar as próprias concessionárias para saber o que vai acontecer. Perfeito? Essa solicitação, grande parte de se cobrar por quilômetro é uma solicitação do setor de transporte. Porque, na verdade, eles apontam como maior evasão o carro de passeio. E é verdade. Se você andar na Dutra, hoje a maior evasão é do carro de passeio, porque tem entradas e saídas de todo o Vale do Paraíba, e nós, do caminhão, nós somos penalizados que nós pagamos a tarifa, não sei se vocês sabem, mas nós pagamos a tarifa por eixo. A tarifa que se paga de um carro de passeio, se nós passamos com um caminhão de 6 eixos, nós pagamos 6 tarifas. Quer dizer, por quê? Porque nós não temos interesse, certo, de desviar. Sim. Ir para dentro da cidade, já tem, as grandes cidades estão com sérios problemas de mobilidade, então nós não temos interesse nenhum. Em termos de segurança, melhorou para nós, que a rodovia ficou melhor. Tá? Eu posso dizer também, se vocês falarem da Dutra e da como é que chama? Fernão Dias, tá bom, ela foi concessionada, mas também não fizeram grande coisa, não, entendeu? Para melhorar a rodovia. Eles deram uma guaribada, entendeu? Quer dizer, eu acho que precisa olhar o que é que esse pessoal tem obrigação de fazer para nós, usuários. Deixar claro que é investimento olhando 10 anos para frente. Então, por exemplo, nós temos um caso que nós já ganhamos na Justiça. A Ecovias foi obrigada a construir a outra pista da Imigrantes, não foi? Quem vai para o Guarujá, para a Praia Costa, né? Não é isso? Agora, por que nós, transportadores de carga, temos que pagar um pedágio maior por causa dessa construção? Sendo que os caminhões não podem descer aquela rodovia. Vocês sabiam disso? Não pode. É verdade. Tá tudo entendeu? Todo. Quer dizer, os caminhões não podem rodar pela rodovia. Mas o raciocínio é aquilo, né? Tem que ter X de lucro. O resto para trás você vai adaptando. Então, mas o Benassi, na verdade é o seguinte, a gente teve essa batalha, está tendo essa batalha há 20 anos. É. E nós conseguimos reverter essa licitação do Rodoanel e da Dom Pedro. Tá. E nós estamos batalhando, na verdade, para cobrar por quilômetro, que é o mais justo. Entendeu? Para vocês que andam grandes Exatamente. Trechos. Lógico que precisa, vocês têm toda a razão, precisa ver qual é o impacto que vai trazer para o munícipe, não é isso? Para o pessoal que circula aqui, perfeito? Quer dizer, eu entendo que eles têm obrigação de vir a público, dizer, ó, vamos fazer o teste, que o sujeito vai ter que andar com 2 sistemas de rastreamento, perfeito? Aquele por quilômetro e o outro por passar, para falar, olha, no final do mês, sei lá, o pessoal do táxi, quem mais é usuário daquela rota daqui a Sorocaba, entendeu? Para fazer o teste, para falar, vai ficar menor o custo ou não vai ficar menor? O que vai resolver a situação? Entendeu? Porque para nós do transporte de carga, transporte de passageiro, quer dizer, é um absurdo que se cobra. E nós não temos alternativa. Mesmo porque, quando você começa, você pega aqui mesmo em Sumaré, né? Não é isso? Ou é Nova Odessa, não me recordo agora. Quem passa por dentro da cidade tem o pedágio. Não é isso? Quer dizer, multa, autua. Quer dizer, ninguém quer tumultuar essas coisas. Mas a situação é crítica. Eu acho que a Artesp tem que levar em consideração uma série de coisas.
quando o Edson falou de vir aqui, o Alair, para falar das regiões, das marginais, nós precisamos rever isso aí. Nós estamos com um sério problema aqui em Campinas de mobilidade. É isso, quer dizer, é muito caro. Eu acho que o poder aquisitivo melhorou bastante, mas a culpa é de todos nós, porque nós não temos um transporte de massa adequado, perfeito? A mobilidade aqui é complicada, perfeito? Mas quem autoriza a construir um supermercado, um prédio, ele tem que ter ciência do seguinte, que ele precisa ter lugar para estacionar. Se o sujeito, vocês olham, todas as entradas de Campinas estão congestionadas. Por exemplo, eu moro lá na saída lá para a CPFL, dá uma olhada, é uma calamidade pública aquilo ali. Perfeito? E não tem o que se fazer, a não ser barrar o pessoal de estacionar. Mas quantos prédios foram autorizados a construir ali que não tem uma garagem? Quer dizer, então o poder concedente também municipal tem que participar disso aí, senão vai ser uma briga eterna da INDEC, do trânsito, entendeu? Dos secretários de transporte e da mobilidade, porque nós não podemos penalizar todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que participar. Não adianta a INDEC, vocês ficarem aqui debatendo, proibindo o caminhão, proibindo o ônibus, certo? Que não vai resolver o problema. Porque se você não tem um transporte de qualidade, obviamente o usuário, meu amigo, vai pegar o seu carrinho e vem trabalhar. Ele pega seu carrinho e vem estudar. É um direito dele. Perfeito? Só que o cara constrói uma faculdade e não tem nem estacionamento nas entradas. Que alguém deu autorização para funcionar. Ainda bem que o Extra lá ainda abriram os olhos, né, antes de dar autorização ali na Dom Pedro, né, na confluência da Dom Pedro para Mojimirim. Então, são essas razões que eu acho que tem que participar o município, tem que participar a Artesp, entendeu? Para esclarecer essa situação, para saber que realmente está complicado. Mais do que isso também, né? Desculpe um comentário aqui, aproveitando, porque pelo que você está falando, você vê, você resolve um problema para o transportador, porque em tese ele vai ter estrada para ele anda grandes coisas, e com barateamento da tarifa para ele, que é uma coisa que ninguém discorda. Só que você tem que fechar a estrada. Porque se continuar o acesso dela se transformar em avenida, não dá. Então, para compensar essa perda e aproveitar a lucratividade do negócio, vai ter que os municípios ter algum tipo de pedagiamento para dentro. Não, mas tem que controlar os acessos. A ideia desse pedagiamento por quilômetro é que traga o pessoal do carro de passeio, evitar entrar nas cidades, entendeu? E ter uma tarifa adequada para ele andar na rodovia. Na rodovia. A ideia é essa, entendeu? Não é só para o transportador. Não, eu sei. Para o transportador ficar claro a vantagem para toda a sociedade. Exatamente, quer dizer, mas a ideia é isso. Eu, por exemplo, eu trabalho em Americana. Eu vou todo dia para Americana. Aí perfeito? Você usa a estrada eu uso a rodovia, pedagiada, perfeito? Quer dizer, mas tem muita gente que vem estudar aqui, de Sumaré, de Nova Odessa, meu amigo, que vem por dentro. Entendeu? Quer dizer, a ideia é essa. Realmente se cobrar por quilômetro um negócio justo, entendeu? Para atrair... Mas aí tem os investimentos. Você tem que deixar o leito da estrada para esses e as marginais tem que ser para a turma que vai transitar. É por isso que eu estou falando. Aí o que acontece? O município vai pegar estou pegando aqui a fala dele. O acordo. O município vai fazer as marginais. Com todas as obras de artes, que quem vai pagar é o Estado. O Estado. Sim. Tá certo? Isso é o que está sendo proposto. Isso, e a concessionária mete os pórticos. Tá bom. Tô falando. Bom, deixa eu só colocar. Eu só fiz esse Vamos dar uma equilibrada nisso. Não, fez bem, foi bom você ter falado. Porque eu participei desde o início, né? Entendeu? Tá certo. Só por isso. Você obrigado. Obrigado. Eu vou passando... Sim, Pode. Não, um minutinho, só Só fechar a minha fala aqui, acho que ele vai abrir para debate. Isso, nós vamos abrir. Bom, acho que o Panzão corroborou com a nossa fala e exatamente isso. Acho que a questão é a outorga onerosa que o Estado cobra e o governo federal não. O governo federal remunera o investimento, como você mesmo disse, e por isso que é um pouco mais baixo o pedágio, é um pouco mais, é justo, né? Eu acho que é justo.